Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula de Fundamentos da Matemática 1. Hoje eu vou fazer a aula 14, tá? Nessa aula nós continuaremos tratando do tema de inferência, só que nessa aula especificamente vamos trabalhar, inferir aqueles argumentos cujas proposições são formadas a partir de predicados e quantificadores, tá? Bom, vamos precisar de 4 regras, tá? Que essas regras são coisas que nós já estamos usando sem perceber, tá? Então a primeira regra é a exemplificação universal, tá? Basicamente, a gente vai adotar esse princípio aqui, ó. O que vale para todos os sujeitos do universo vale para um sujeito em particular, tá? Se eu pensar em termos de quantificar, vai ficar assim, ó. Se uma proposição do seguinte tipo: para todo x, p de x é verdadeira, então p de x0 é verdadeiro, onde x0 é qualquer sujeito do universo, tá? Ou seja, qualquer elemento que esteja no universo. Em particular, se o meu universo é da seguinte forma: finito, tá? Digamos que o meu universo é x1, x2, xn, ok? Então, se uma proposição dessa forma é verdadeira, então em particular o p de x1 é verdadeiro, p de x2 é verdadeiro e assim por diante, até que o p de xn também é verdadeiro, ok? Então, exemplificação. Então, quando a gente usar o termo exemplificação, é que eu estou passando de uma proposição que vale para todos os elementos para um caso particular. Então, basicamente, a gente vai tirar os quantificadores e passar para os elementos particulares, tá? A gente vai exemplificar. E universal porque é o quantificador aqui universal, né? O para todo que a gente usa. Generalização universal. A gente vai fazer o contrário, tá? Então, se eu conseguir verificar que uma certa proposição é verdadeira, independente do elemento do meu universo, então essa proposição é verdadeira, tá? Ó, em termos de símbolos, quando a gente vai inferir, basicamente é isso, né? Onde, se p de x0 é verdadeiro para todos os elementos do meu universo, então a proposição para todo x, p de x é verdadeira, tá? Se eu pensar, então, no caso particular, que meu universo é finito, digamos, meu universo é x1, x2, xn. Como é que a gente vai usar esse conceito, né? Generalização universal. Se eu souber que se p de x1, p de x2, p de xn forem hipóteses, tá? Então, ó, esse é o caso finito, né? Então quer dizer que p de x é verdadeiro independente do x que eu peguei no universo. Então a gente vai poder inferir que a proposição para todo x p de x também é verdadeira, tá? Agora vamos fazer algo análogo, só que utilizando o codificador existencial, tá? Então, primeiro que a gente vai trabalhar é a exemplificação existencial. A ideia basicamente é passar de uma proposição que envolve o quantificador existencial para uma proposição particular, tá? Então, ó, basicamente, se uma proposição do tipo existe um x tal que p de x é verdadeira, então quer dizer que existe um elemento no meu universo que tal que p de x0 é verdadeira. Em outras palavras, a gente pode inferir isso, ó. Se a proposição existe um x tal que p de x é uma hipótese, né, ou seja, é verdadeira, então posso concluir que p de x0 também é verdadeira, tá? Caso particular em que meu universo é finito,
Então, o que acontece? Aí uma hipótese é que a proposição existe um x tal que p de x, isso é uma hipótese. Então a gente vai concluir que p de x i para algum desses i's aqui, ó, algum desses x i's também é verdadeira, tá? E a generalização universal, a gente vai passar de um sujeito particular para um quantificador, para uma proposição que envolve um predicado em quantificador, né? Então, se eu sei que P de x0 é verdadeira, onde x0 é um elemento do universo U, tá? Então, se tiver pelo menos um elemento no meu universo que torna P de x0 uma proposição verdadeira, então a gente pode inferir que a proposição existe um x no universo tal que P de x também é verdadeira, tá? No caso que meu universo é finito, x1, x2, xn, por exemplo, se P de x i é uma hipótese, ou seja, P de x i é verdadeiro para algum desses x's aqui no meu universo. Então eu posso concluir que a proposição existe um x tal que P de x também é verdadeira, tá? Então, basicamente isso. O mais importante vai ser esse aqui, ó. O mais importante não, mas é o que mais aparece nos exemplos, né? Basicamente, se eu sei que uma proposição do tipo para todo x p de x, ela é uma hipótese, ou seja, ela é verdadeira, então, em particular, para qualquer elemento do universo, eu posso inferir que o predicado correspondente vai ser verdadeiro, tá? Bom, quando nós formos fazer as inferências, a exemplificação universal eu vou denotar como EU, tá? A generalização universal eu vou abreviar por GU. A exemplificação existencial a gente vai denotar assim, tá? E a generalização existencial, de forma abreviada, vou representar por GE. Então vamos fazer alguns exemplos. Então, ó, exemplo 1, considere então P a proposição todos somos mortais. Se você prestar bem atenção, essa proposição ela é da forma para todo x P de x, onde P de x é o predicado x é mortal, tá? E o universo é o conjunto das pessoas, por exemplo, pode ser. Então, x é mortal, é o predicado. Então, se eu penso na proposição para todo x P de x, eu estou pensando no predicado todas as pessoas são mortais, ou todos somos mortais, igual está aqui ilustrado na proposição P, tá? Então, em particular, se eu assumir que isso aqui é verdadeiro, o que é, né? Todo mundo é mortal. Então, pela regrinha lá, pelo conceito que é a exemplificação universal, nós podemos inferir que P de x é verdadeiro para qualquer que seja meu x no universo, ou seja, qualquer pessoa que seja. Ok? Em particular, P de Sócrates é a proposição Sócrates é mortal. Se essa proposição aqui é verdadeira, isso aqui é verdadeiro. P de Kafka. Kafka vai ficar como? Vai ficar Kafka é mortal. Isso também vai ser uma proposição verdadeira, tá? Porque eu já estou assumindo que essa proposição aqui é verdadeira. Se eu for escrever em termos de inferência, vai ficar assim, ó. Então a proposição para todo x no meu universo P de x
Isso é uma hipótese, eu tenho que concluir, por exemplo, P de Sócrates. Como é que a gente faz isso? É igual a gente fazia na outra aula, tá? Então, a primeira... Nesse argumento, nós só temos uma hipótese, né? E a partir dela a gente já consegue concluir o desejado, né? E se P de x é verdadeiro em qualquer que seja meu x no universo, e Sócrates é um elemento do universo, então podemos concluir P de Sócrates, tá? Então aqui a gente usou a proposição U1 e a exemplificação universal, tá? A gente passou de um negócio universal e passou para algo, um elemento particular. Bom, esse aqui é o P de Sócrates. P de Kafka, mesma coisa. Vamos inferir ali o segundo exemplo. Nós temos a proposição que eu estou assumindo ser uma hipótese, né, para todo x no meu universo P de x. Então, como Kafka é um elemento do meu universo, podemos concluir que, em particular, P de Kafka é verdadeiro. Para isso, utilizamos e a exemplificação universal. Vamos ver um exemplo mais interessante aqui. Vamos inferir o seguinte argumento. Bom, a primeira hipótese é que toda criança tem direito à educação. Tá? E a segunda é, Zequinha é uma criança. Se toda criança tem direito à educação e Zequinha é uma criança, então a gente pode concluir que o Zequinha tem direito à educação, né? Não vamos inferir isso. Provar que esse argumento ele é válido, tá? Então, primeira coisa, vamos denotar, encontrar quem são os argumentos, né? Bom, aqui ó, já está falando que toda criança, então qualquer que seja, se eu tenho uma criança, então ela tem direito à educação, né? A gente pode pensar numa proposição dessa forma, ok? Então, para começar, meu universo, aqui já fica implícito o meu conjunto de pessoas, né? Então vou denotar por C de x, o predicado x é criança. E está falando aqui, ó, qualquer que seja, se é criança, então tem direito à educação. Então d de x vai ser o predicado x tem direito à educação. Então esse primeiro argumento aqui ele pode ser escrito assim, ó, né? Basicamente é para todo x, meu universo, qualquer tipo de pessoa, se ela é uma criança, então ela tem direito à educação. Essa é a primeira hipótese. Agora a segunda, Zequinha é uma criança. Se você for olhar, isso aí é C de Zequinha, tá?
Que olha só, quem quer ser de x? X é criança. Então, se eu calcular o C de Zequinha, vai ficar Zequinha é criança. Tá? A gente quer provar isso aqui. Agora, Zequinha tem direito à educação. Seria o quê? É o D de Zequinha. É isso que a gente quer inferir. Por quê? Quem é D de x? D de x é x tem direito à educação. Se eu trocar então o sujeito, que é o x, que a variável é o x, né, por Zequinha, nós obtemos então a proposição. Zequinha tem direito à educação. Então o argumento pode ser reescrito como? Então, aquela primeira proposição vai ser a proposição para todo x. Se C de x, então D de x. A segunda proposição é Zequinha é uma criança, ou seja, é C de Zequinha. E a tese do meu argumento é que Zequinha tem direito à educação, ou seja, é D de Zequinha. Então, montei meu argumento em termos dos argumentos de lógica, né? Em termos de proposições. Então, vamos inferir. Ou seja, vamos mostrar que esse argumento é válido. Bom, tá aqui então a primeira hipótese. A segunda hipótese é C de Zequinha, né? Nós temos que chegar em D de Zequinha, ok? Então vamos lá. Primeira coisa então, que a gente viu hoje foi a regra da exemplificação universal. Tá? O que é válido para todos os elementos do universo, se é válido para todo, né? Ou seja, uma proposição desse tipo aqui, ó, então vale para um sujeito particular. Zequinha é um elemento do nosso universo. Então a gente vai pegar, particularizar essa proposição, calcular o predicado e em Zequinha eu obtenho uma proposição verdadeira. Tá? Então, C de Zequinha condiciona D de Zequinha, é uma proposição verdadeira. Tá? Aqui a gente usou 1, tá? A hipótese 1 e a exemplificação universal. Agora vamos olhar a tabela, nossa tabela de inferência, tá? Vamos olhar para essa regrinha aqui, ó. Deixa eu só... Essa regra aqui, ó, modus ponens. Então, o que ela fala? Se eu tenho P e um P condiciona Q, eu posso concluir que, tá? Então, se eu tenho um condicional e eu sei que a primeira é verdadeira, então obrigatoriamente a segunda aqui, a tese do condicional é verdadeira. Então, voltando aqui na nossa aula, olha aqui então as proposições 2 e 3. Pela regra no modus ponens, então, ó, olha aqui a gente tem C de Zequinha e aqui a gente tem C de Zequinha também. Então, como esse de amarelo é verdadeiro,
esse aqui que eu estou pintando de azul não pode ser falso, porque senão essa proposição 3 seria falsa, tá? Mas nós acabamos de mostrar que ela é verdadeira. Então, portanto, essa proposição que eu pintei de azul é verdadeira também. Ou seja, D de Zequinha é verdadeiro, tá? Então, que nós usamos as hipóteses, né? 2, 3 e a regra modus ponens. Então, vamos fazer agora esse exemplo 3. Bom, o que está pedindo para a gente inferir esse argumento? Ó. Primeira hipótese é: todos os ladrões são espertos. A segunda hipótese é: Arthur não é esperto. Nós precisamos concluir, então, que Arthur não é ladrão, tá? Então, de novo, ó, todos. Então, porque a gente está usando o quantificador universal, né? Então, a gente pode pensar que o nosso universo é o conjunto de pessoas, tá? Então, quer dizer, basicamente, está falando que é bem parecido com o exemplo 2. Todo mundo que é ladrão, então é esperto, tá? Então, se eu chamar, por exemplo, L de x, o predicado x é ladrão, e E de x, o predicado x é esperto, então nós podemos traduzir a primeira hipótese dessa forma, né? Qualquer que seja a pessoa, se é ladrão, então é esperto, tá? Se você olhar a segunda hipótese aqui, se eu calcular E de Arthur, isso aí é a proposição Arthur é esperto, tá? Mas aqui está falando Arthur não é esperto, então é a negação de Arthur ser esperto, ok? E nós temos que concluir que Arthur não é um ladrão. Arthur ser ladrão é L de Arthur, tá? Então a negação vai ser, então Arthur não é ladrão. Então nós vamos ter que inferir esse argumento aqui, ok? Bom, vamos lá. Eu vou escrever aqui então, tá? Então, de fato, então denotemos L de x é o predicado x é ladrão e E de x é o predicado x é esperto. Então, desse modo, o argumento pode ser reescrito da seguinte forma. Bom, sem usar palavras, né, usando os símbolos, né? Então vai ficar o que eu já comentei ali em cima. Primeira hipótese é para todo x. Se x é ladrão, então x é esperto, tá? Então é para todo x. L de x condiciona E de x. E a negação de E de Arthur, né? Porque a segunda é Arthur não é esperto, ok? E a tese vai ficar Arthur não é um ladrão, né? Então é o não é L de Arthur, ok? Vamos lá então mostrar que esse argumento é válido. Bom, vou copiar de novo. Primeira hipótese. Bom, deixa eu dar mais espaço aqui. Primeira hipótese é a proposição para todo x no universo
L de x condiciona E de x. A segunda hipótese Arthur não é esperto, né? Ou seja, não E de Arthur. Bom, essas são as duas hipóteses. Nós temos que chegar em não L de Arthur, tá? Primeira coisa, igual nós fizemos no exemplo anterior. Olha a hipótese 1. Está falando que L de x condiciona E de x para todo x do meu universo. Em particular, se eu pegar x como sendo Arthur, nós podemos concluir que L de Arthur condiciona E de Arthur é verdadeira. Tá? Então podemos inferir L de Arthur condiciona E de Arthur. Tá? Aqui nós utilizamos a hipótese 1 e a nossa regrinha exemplificação universal, né? Passei de algo que é válido para todo elemento do universo para um elemento particular, tá? Então agora vamos olhar nossa tabela de referência, a regra modus tollens, tá? Essa aqui, ó. Então o que ela fala? Se eu tenho uma proposição P condiciona Q e eu também tenho a negação da tese do meu condicional, então podemos concluir que a negação da hipótese do condicional é verdadeira. Se você olhar aqui, ó, é bem isso que nós temos aqui no nosso exemplo, né? Comparando 2 e 3, ó. Eu tenho um L de Arthur, condiciona um E de Arthur, tá? Só que esse E de Arthur, nós podemos, é a negação de 2 aqui, que eu estou pintando de azul também, tá? Ok? Porque esse aqui é dupla, o E de Arthur, nós poderíamos escrever como a negação da negação de E de Arthur, tá? Então vou fazer mais um passo aqui para ficar mais claro. Deixa eu só... Ó, eu tenho que ter a negação... Não, não preciso fazer mais um passo não, né? Não preciso disso aqui, ó. Eu tô misturando as coisas aqui, ó. Então, gente, ó. Eu tenho uma proposição do tipo P condiciona Q e a negação da tese do meu condicional, né? Ó, tem a negação de E de Arthur e aqui tem o E de Arthur. Então, pela regra do modus ponens, podemos concluir a negação de P, né? Negação da hipótese do condicional. Mas a hipótese condicional é com de amarelo aqui. Então, podemos concluir que a negação de L de Arthur, tá? Para isso, nós usamos 2, 3 e modus tollens, tá? Então chegamos onde queríamos, né? Provamos que o Arthur não é um ladrão, tá? Se for ver, pensar no modo só olhando o texto, faz todo sentido, né? Porque ó, todo ladrão é esperto. Então é condição necessária para ser ladrão ser esperto. Como o Arthur não é esperto, não tem como ele ser ladrão, né? Que para ser ladrão tem que ser esperto. Basicamente é isso que a primeira hipótese diz, né? Bom, gente, então vamos fazer o exemplo 4 agora. Se você olhar aqui, então nós temos 3 hipóteses agora. Vamos começar a ficar um pouco mais... um pouquinho mais complicado, né?
pouquinho mais elaborados os exemplos. Então, a primeira proposição, pendente amarelo ali, todos os peixes vivem no mar. A segunda hipótese é, acontece que Pluto é um animal. Nossa terceira hipótese é, Pluto não vive no mar. E a nossa tese é que existem animais que não são peixes, tá? Então, se você olhar aqui, nós temos três predicados, né? X é peixe, X vive no mar e X é um animal, tá? O amarelo aqui, ó, seria para todo peixe. Se é peixe, então vive no mar. Pluto é um animal. Esse aqui seria um caso particular, né, do predicado X é um animal, né? Então seria eu trocando X por Pluto. E aqui Pluto não vive no mar. Tá? Nós vamos ter que provar então que existem animais que não são peixes, tá? Então, nosso universo aqui, ó, para começar, um conjunto de seres vivos, por exemplo, podemos pensar, tá? Então, vamos começar traduzindo essas proposições aqui. Deixa eu tirar, tá muito pintado aqui. Para em termos lógicos, né? Utilizando proposições, predicados e quantificadores, tá? Então, ó, a primeira letra lá. Todos os peixes vivem no mar. Então vai ter um predicado X é peixe, X vive no mar. Então, ó, P de X é o predicado X é um peixe. E vou chamar de M de X. O predicado X vive no mar. Aqui na segunda hipótese tem a hipótese que Pluto não é animal, tá? Então a gente vai colocar mais um predicado aqui, ó. X é um animal. E esse segunda hipótese aqui é o A de Pluto, né? A terceira aqui, ó, Pluto não vive no mar, então basicamente a gente vai calcular a negação de M de Pluto. Ok? Então, desse modo, o argumento pode ser reescrito da seguinte forma. Então, meu ser vivo, se ele é um peixe, então ele vive no mar, tá? Então vai ficar, então, qualquer que seja meu ser vivo, se ele é um peixe, então ele vive no mar, tá? A segunda hipótese é que Pluto é um animal, ou seja, é o A de Pluto, né? Aqui, ó. Pluto é um animal. E a terceira hipótese, como é que a gente vai traduzir da seguinte forma: Pluto não vive no mar. Então, se pensarmos em M de Pluto, M de Pluto vai ficar Pluto vive no mar. Só que aí a nossa hipótese é Pluto não vive no mar. Então é a negação de M de Pluto que é verdadeiro, tá? Aí que nós temos que concluir: existem animais que não são peixes. Então, podemos traduzir assim: existem então elementos do universo, né, seres vivos, que são animais e não são peixes. Bom, então o que nós temos que fazer é inferir esse argumento, tá? Mostrar a validade dele. Então, vamos lá, vamos demonstrar
a validade desse argumento. Bom, primeira coisa, vou copiar todos aqui, tá? Então, o primeiro é para todo x, p de x condiciona m de x. O segundo é a de Pluto, né? Porque o Pluto é um animal. E o terceiro é Pluto não vive no mar, que é a negação de m de Pluto. Vamos lá, então, ó. Primeira coisa, essa proposição aqui que envolve o quantificador universal, a gente vai particularizar para Pluto. Daí nós só teríamos proposições dependendo de um mesmo sujeito, tá? Então, primeira coisa, então, ó. Vamos. Se é válido para todo x, em particular, é válido para qualquer elemento. E é claro que o que nos interessa é particularizar para o Pluto. Então, aqui nós utilizamos 1 e a exemplificação universal, tá? Agora vamos olhar aqui, ó, tabelinha de inferência. De novo, a regra modus tollens. Lá, se você olhar 3 e 4, nós vamos ter. Então, tem um condicional e a negação da tese do condicional. Então, posso concluir a negação da hipótese do condicional. Então, olha aqui, 3. Essa é a negação disso aqui, ó. Então, lá pela regra do modus tollens, nós podemos concluir que a negação de Pluto é verdadeira, tá? Se pensar em termos lógicos, ó, não quisesse nem usar pensar na regra, tá? Esse condicional é verdadeiro, tá? Tudo aqui é verdadeiro. Negação de Pluto é verdadeiro. Mas se a negação de Pluto é verdadeira, é porque m de Pluto é falso. Então, como o condicional é verdadeiro, isso aqui não pode ser verdadeiro, porque não seria verdadeiro, condiciona uma proposição falsa, não pode ser verdadeiro. Então, obrigatoriamente, P de Pluto tem que ser falso. Mas se P de Pluto é falso, é porque a sua negação é verdadeira, tá? Ou seja, a negação de P de Pluto que é verdadeira, tá? Então, aqui nós utilizamos 3, 4 e modus tollens. Então, ó, eu comentei nas aulas passadas que eu sempre que eu tenho uma proposição colocada em uma linha, ela se torna uma hipótese, ou seja, uma proposição verdadeira, tá? Então é como se estivesse colocando o condicional e em todas essas linhas, emendando todas as proposições, tá? Então, essa proposição é verdadeira, E2 é verdadeira, E3, E4, E5 e assim por diante, tá? Vou fazer uma cadeia de várias conjunções verdadeiras. Então, em particular, eu posso fazer a conjunção das proposições 2 e 5, que eu tenho uma proposição verdadeira, tá? Então, podemos concluir que ó, a proposição 2 é verdadeira, é uma hipótese. E a 5 nós acabamos de mostrar que também é verdadeira. Então, a conjunção das duas é uma proposição verdadeira, tá? Aqui nós utilizamos 2, 5 e definição de conjunção, tá?
Ora, então, se nós pensarmos nesse predicado aqui, ó, A de x e não P de x, né? Eu mostrei que quando x é igual a Pluto, é verdadeiro, tá? Ou seja, eu posso concluir que existe um sujeito no meu universo tal que A de x e não P de x, tá? Então, essa aqui que nós acabamos de usar é a regrinha que a gente chama de generalização. Então, generalização porque eu passei de um sujeito particular para um quantificador. Existencial porque é do quantificador que aparece aqui, tá? Então chegamos, né? Mostramos que existe um animal que não é um peixe, tá? E esse é o Pluto, dadas as hipóteses aqui, tá? Quem é o animal que não é um peixe é o Pluto. Isso eu quero dizer. Então, dado esse argumento, nós queremos provar sua validade, né? Provar que ele é legítimo. Bom, primeira hipótese é que todos os poetas ou são nihilistas ou são sonhadores. Segunda hipótese é que Afrânio é um poeta. O terceiro é Afrânio não é nihilista. Vamos mostrar que há sonhadores, tá? Então, ó, se você olhar, temos predicado aqui, ó, X é um poeta, X é um nihilista e X é um sonhador. Tá? E aqui tem um ou, tá falando para todo X, se é um poeta, então ou ele é nihilista ou ele é sonhador, tá? Então vamos lá. Primeira coisa, vamos colocar em termos de proposições com símbolos, né? Esse argumento. Então, ó, denotamos então por P de x, o predicado x é um poeta. N de x é o predicado x é nihilista. E S de x é o predicado x é sonhador. Então, desse modo, o argumento dado no exemplo, né? O argumento pode ser reescrito como? Então, primeiro está aqui, ó, para qualquer que seja o meu x, se ele é um poeta, então ele é nihilista ou um sonhador. Então, a primeira hipótese é qualquer que seja meu elemento, qualquer pessoa, né? Se é um poeta, então ela é nihilista ou sonhadora. Segunda proposição aqui, né? Segunda hipótese é que Afrânio é um poeta, ou seja, é P de Afrânio. A terceira é Afrânio não é nihilista. Afrânio é nihilista é o N de Afrânio. Como é a hipótese é Afrânio não é nihilista, então é a negação, né? Bom, segunda hipótese é que Afrânio é um poeta, né? Isso é P de Afrânio. E a última hipótese é que Afrânio não é nihilista. O que nós precisamos concluir é que existem sonhadores, né? Então seria existe. Tem que encontrar alguém que é um sonhador. Provavelmente tem que ser o Afrânio, né? Que é o único sujeito com que nós estamos lidando aqui. Então, existe alguém que é um sonhador, ok? Então vamos mostrar
que esse argumento é legítimo. E para isso, de novo, a gente vai utilizar as proposições daquela tabelinha de inferências que eu passei para vocês, tá? Então, vamos lá colocar as hipóteses aqui primeiro. Então, a primeira é se é um poeta, então é niilista ou sonhador. A segunda hipótese é Afrânio é um poeta. E a terceira hipótese é que Afrânio não é niilista. Então vamos lá. Bom, primeira coisa, ó, vamos passar tudo para proposições sem utilização de quantificadores, tá? Para a gente conseguir trabalhar só com proposições, digamos assim, que não envolvam predicados e quantificadores, tá? Então, a primeira aqui, ó, nós vamos utilizar a exemplificação universal. Vamos passar para o sujeito particular. O único sujeito envolvido nas outras proposições é Afrânio, tá? Então, vamos calcular P de Afrânio condiciona N de Afrânio ou S de Afrânio. Então, ó, vamos pensar lá na regrinha modus ponens. Eu tenho uma proposição que é uma hipótese, ou seja, verdadeira. Então, ela aparece aqui nesse condicional. Então, ó, 4 aqui é uma hipótese, então ela é verdadeira. Como 2 é verdadeiro, a hipótese desse condicional é verdadeiro. Então, isso que eu vou pintar de azul, né, que é a tese desse condicional, nessa consequência, não pode ser falso, então obrigatoriamente ele é verdadeiro, tá? Se você olhar então, ó, eu tenho um P condiciona Q e P. Então posso concluir que essa é a regra que nós conhecemos como modus ponens, tá? Deixa eu apagar aqui, essa aqui, ó. Então ela fala, se eu tenho P e P condiciona Q, podemos concluir que, tá? Então, aqui só faltou um negócio, nós usamos a 1 e exemplificação universal, tá? Então aqui é 5, né? Pelo modus ponens, podemos concluir que N de Afrânio ou S de Afrânio é verdadeiro, né? Então aqui nós utilizamos 2 e 4. Modus ponens. Agora olha só, sem olhar para as regrinhas. Vou usar rosa aqui, ó. Aqui, ó, nessa proposição 5, nós temos uma disjunção. Tá? Então, se 5 é uma hipótese, ela é verdadeira. Então, pelo menos uma das duas coisas acontece, tá? Vou fazer assim, vou pintar. Então, ou essa rosa é verdadeiro, ou essa proposição de verde aqui é verdadeira, tá? Só se for comparar aqui com a proposição 3, a negação de Afrânio, de N de Afrânio, é verdadeira. Então, N de Afrânio tem que ser falsa. Como, então, um dos dois tem que ser verdadeiro, obrigatoriamente essa verde tem que ser verdadeira, tá? Então, S de Afrânio
tem que ser verdadeiro. O nome dessa regrinha é o silogismo disjuntivo. Essa penúltima regrinha aqui, ó. Deixa eu pintar aqui, ó. Essa aqui, que é o que ela fala. Se P ou Q é verdadeiro e a negação de P é verdadeira, então eu posso concluir que Q é verdadeiro, tá? Vale análogo se fosse o Q, tá? Se fosse a negação de Q, posso concluir P. Isso a gente vai combinar o silogismo disjuntivo com a comutatividade, tá? Porque P ou Q é equivalente a Q ou P. Então, voltando lá para o exercício. Então, podemos concluir que S diafrânio é verdadeira. Deixa eu ver 6. Esse aqui nós usamos 3 e 5. E silogismo disjuntivo. Então, ó, basicamente provamos que Afrânio é sonhador, né? Então, nós temos que provar, olha só, no nosso argumento, para mostrar que é legítimo, tem que mostrar que existe alguém que é sonhador. Acabamos de mostrar que Afrânio é sonhador, né? Então, a gente pode concluir que existe alguém que é sonhador, tá? Essa aqui, então, usamos a regra 6 e a generalização existencial, tá? Porque quando generaliza, a gente está passando do sujeito particular para uma proposição que envolve um quantificador, tá? E é esse E que é de existencial, porque o quantificador que estamos utilizando é o existencial. Certo? Então, esse exemplo está provado. Ok? Bom, último exemplo, vou mostrar o seguinte, que o seguinte argumento ele é legítimo. Tá? Bom, primeiro é todos os gaúchos gostam de contar história. Todos os contadores de histórias são interessantes, a segunda hipótese. A terceira hipótese é que o Veríssimo é gaúcho. Vamos mostrar que alguém é gaúcho e interessante, ou seja, existe alguém que é gaúcho e interessante. O único sujeito que aparece aqui é Veríssimo, né? Então, para mostrar isso aqui, basta mostrar que Veríssimo ele é gaúcho e é interessante, certo? Então, vamos lá, para inferir isso aqui, denotemos. G de x é gaúcho. H de x é x gosta de contar histórias. E de x é o predicado x é interessante. Então, vamos escrever então esse argumento utilizando esses predicados, as proposições correspondentes e utilizando quantificadores, tá? Então, desse modo, o argumento acima pode ser reescrito da seguinte forma. Então, ó, qualquer que seja meu gaúcho, tá, primeira coisa, meu universo aqui de novo, conjunto das pessoas, tá? Então, basicamente, tá falando aqui, se uma pessoa é gaúcha, então ela gosta de contar história, tá? Ou seja, então, qualquer que seja a minha pessoa, se
ela é gaúcha, então ela gosta de contar histórias. Agora a segunda. Todas as pessoas que contam histórias são interessantes. Então, para qualquer que seja a pessoa, se ela gosta de contar história, então ela é interessante, tá? A terceira hipótese, Veríssimo é gaúcho, tá? Então, o X aqui, ó, se eu tomar aqui no predicado G de X como sendo o escritor Veríssimo, nós obtemos a terceira hipótese, né? Então, G de Veríssimo, tá? Então, G de Veríssimo é a terceira hipótese, né? Que é Veríssimo é gaúcho. E a tese desse argumento é que existe alguém que é gaúcho e interessante, né? Então, existe uma pessoa que é gaúcho e interessante. Então, vamos mostrar que esse argumento é legítimo. Ou seja, vamos mostrar então que essas três hipóteses, se elas três forem verdadeiras, então essa tese é verdadeira também, tá? Primeira coisa que a gente vai fazer é meio que um ritual padrão, né? Em todos os exemplos. A gente vai passar da proposição que envolve o quantificador universal para um caso particular do universo, tá? Nesse caso, o único elemento que nós podemos utilizar é veríssimo, né? Caso particular, né? Então a gente vai pegar essas duas proposições e particularizar, tá? Então, primeira hipótese, eu vou colocar aqui essa aqui, né? Para todo x, se é gaúcho, então é contador de histórias. Segunda hipótese, qualquer pessoa, se gosta de contar história, então é interessante. E a terceira hipótese está aqui, que o escritor Veríssimo é gaúcho. Então vamos lá, gente. Como eu falei, primeira coisa que eu vou fazer é particularizar para Veríssimo essas preposições 1 e 2. Então, proposição 4 aqui, hipótese 4, vai ficar G de Veríssimo condiciona H de Veríssimo. E a 5 eu vou usar a exemplificação universal na segunda. Então, vai ficar H de Veríssimo condiciona I de Veríssimo. Bom, a gente pode ler as proposições 4 e 5. Basicamente a 4 é se Veríssimo é gaúcho, então Veríssimo é contador de história, ou gosta de contar histórias. A 5 seria se Veríssimo gosta de contar história, então Veríssimo é interessante. Bom, aqui nós usamos 1, aqui usamos 2. E ambos nós utilizamos exemplificação universal, né? Que nós passamos de um quantificador universal para um caso particular, tá? Olha só, 4 e 5, nós temos aqui, ó, uma proposição implica H de Veríssimo e H de Veríssimo implica uma terceira proposição, tá? Então tem uma regra
também conhecida como transitiva, que é o silogismo hipotético, que eu posso ir direto da primeira proposição, condiciona a última. Isso aqui também é a proposição verdadeira, tá? Ó. Vou mostrar aqui, ó. É o silogismo hipotético, tá aqui, ó. O que ela fala? Se P condiciona Q é verdadeiro e Q condiciona R também é verdadeiro, ó. Ó, tem o mesmo Q aqui nos dois, ó. Então a gente vai do primeiro para o segundo, o terceiro, proposição, tá? Então é isso que eu fiz aqui, né? Ó, fui da primeira para a terceira proposição. G de veríssimo condiciona I de veríssimo. Então aqui nós utilizamos as proposições 4, 5 e silogismo hipotético. Ó, vamos olhar 3 agora, ó. Se vocês lembrarem do modus ponens, tá acontecendo, ó, tem um G de veríssimo verdadeiro, é uma hipótese, e aqui eu sei que G de veríssimo implica uma outra coisa, I de veríssimo. Como G de veríssimo implica I de veríssimo, e G de veríssimo é verdadeiro, I de veríssimo não pode ser falso, tem que ser verdadeiro também, tá? Então podemos concluir que o veríssimo é interessante. Então aqui nós utilizamos as regras 3, as hipóteses 3, 6 e modus ponens. Lembrando que tem que chegar onde? Tem que chegar, existe alguém que é gaúcho e interessante. Nós já chegamos, né? Ó, G de veríssimo, que é veríssimo é gaúcho, e veríssimo é interessante, né? Então as duas são verdadeiras. Então eu posso concluir que essa conjunção G de veríssimo e I de veríssimo é verdadeira, ó. G de veríssimo é a 3, I de veríssimo é a 7, tá? Então usei 3, 7 e a conjunção, tá? Então mostrei que veríssimo é alguém que é gaúcho e interessante, ou seja, mostrei que existe alguém que é gaúcho e interessante. Aqui nós utilizamos a hipótese 8 e a generalização existencial. Certo, gente? Então, ó, esse era o último exemplo de hoje. Então, na próxima aula, a gente começa a aprender a trabalhar, fazer uma demonstração. Tá? A gente vai começar a ver quais são os modos, as formas que nós podemos demonstrar um teorema. Tá? Então, essa parte de inferência é que vai ser bem importante, que se você por trás de uma demonstração estão vários passos, e esses passos são dados quando a gente vai inferindo uma proposição a partir de outra que eu sei que é verdade. Que é o que a gente está fazendo aqui. Ó. Eu sabia que 1, 2 e 3 nesse exemplo são verdadeiras, nós fomos provando que 4, 5, 6, todas as outras proposições também são verdadeiras. Tá? Então, basicamente, o que a gente fez aqui foi uma demonstração. Ok?